O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários, eles recusaram uma proposta da equipe econômica de compensar a desoneração da folha de pagamento que a gente está falando com a cobrança de 1% da contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL. Como alternativa, os senadores sugeriram a compensação à atualização de ativos, repatriação de bens do exterior, recursos de multas não pagas às agências reguladoras, dinheiro esquecido nos bancos, taxação de compras em sites internacionais. Agora, o que o ministro da Fazenda está dizendo é que, a partir dessas alternativas apresentadas pelo Senado, eles não conseguiriam contabilizar, de fato, de quanto seria a arrecadação, porque ela poderia mudar de acordo com a maneira como essa cobrança fosse feita. Agora, o que você acha de se jogar uma contribuição, mais uma taxação de 1% sobre o lucro líquido das empresas, hein, Alan Gani? Veja, estão compensando com mais arrecadação. Todas as medidas que você mencionou, Evandro, são medidas arrecadatórias. E aí o Brasil já está numa carga tributária extremamente sufocante. E qual que é o problema? O governo precisa de 26 bilhões de reais. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal exige isso. Mas ao invés de cortar os gastos públicos, não. Procura medidas arrecadatórias. Mas como não tem mais da onde arrecadar, então faz um puxadinho ali, faz um outro puxadinho ali, tenta uma arrecadação ali. Prova disso, que são puxadinhos, é que não tem nenhum número, não tem nenhuma estimativa se vai dar para cobrir o rombo de 26 bilhões de reais com a prorrogação da desoneração da folha. E provavelmente, por não ter um número, não vai ser suficiente. Agora, o caminho do corte de despesas, por enquanto, só está na falação. De prático e concreto, nada. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o governo vai sim implementar cortes que possam levar 17 bilhões de reais para tentar ocupar o espaço que é retirado pela desoneração da folha de pagamento. Agora, se de fato isso vai acontecer e no volume que ele está estimando, aí é quase impossível saber. Uma outra alternativa apresentada também, Gustavo Segré, foi a possibilidade de taxação, então, não sobre as empresas, mas sobre as instituições financeiras. O que você acha dessa possibilidade que pode atingir esse setor? Bom, primeiro, a contribuição social sobre lucro líquido tem duas alíquotas. Uma é 9% em termos gerais, seja pelo lucro real ou lucro presumido. E 12% para receitas financeiras vinculadas com pessoas jurídicas que trabalham com questões imobiliárias ou de loteamento. E uma coisa, Segré, para traduzir para a nossa audiência, qual que é a importância da CSLL hoje? Bom, quando uma empresa tributa imposto de renda, ela tributa imposto desdobrado em dois. Um imposto de renda, pessoa jurídica, IRPJ, e outra contribuição social sobre lucro líquido. Qualquer contribuição social, como a palavra indica, o resultado deve ser atribuído a questões sociais. Então, eu não sei se um aumento de 1% nessa contribuição social sobre lucro líquido poderia ser afetado uma questão que não seja uma contribuição de ajuda social. A contribuição social de lucro líquido já foi de 12%, até 1996, se não estou enganado, e depois diminuiu para 9%. E o cálculo poderia ser eventualmente feito, aumenta 1% da arrecadação, mas aí estamos colocando mais pressão sobre a renda. Então deveria ter um desconto sobre o consumo, não pode ter um aumento do consumo e um aumento da renda. Então tem alguma coisa aí que não está batendo. Um detalhe contábil, segundo a legislação, deveria ser respeitada a noventena, ou seja, se aumenta 1% a contribuição social sobre lucro líquido, eventualmente, 1º de agosto, não pode ser cobrada até 90 dias depois. Então vai ter um delay na cobrança, na arrecadação do governo e provavelmente não seja suficiente. Eu continuo sugerindo para os nossos legisladores, apontem no preço de transferência, aí tem arrecadação que poderia ser feita sem nenhum problema e não está sendo feita da forma que deveria. 66%, Evandro, de todo o comércio mundial é feito entre empresas intercompany. São uma empresa que está aqui, que exporta para uma empresa do outro lado. E quando tem uma operação de empresas vinculadas, o sistema de saída e o sistema de entrada pergunta, é uma empresa vinculada? Se colocar sim, afeta preços de transferências. Isso evita que eu, com a minha empresa na Argentina, deixe recursos lá
para não pagar impostos aqui. Isso é mexendo com o preço de venda do produto. Aí tem coisas que poderiam ser pelo menos investigadas ou apressurar um pouquinho mais, apressar um pouco mais na pressão de verificação se está tudo dentro da lei. Mas, de novo, 4 bilhões que foram descontados das empresas corruptas lá do passado, que porque não tem dinheiro, então não pagam. 17 bilhões foi perdoado para uma empresa de telecomunicações. 1 bilhão para uns irmãos que trabalham também com o setor da carne. Então você fala, pô, por um lado querem cobrar, e por outro lado faz desconto. Diminua a despesa, não faça desconto, cobra de todo mundo e aí a conta fecha. Agora, José Maria Trindade, voltando à discussão inicial sobre o prazo para isso, tudo indica que essa discussão vai ficar para depois do recesso. Isso pode prejudicar de alguma maneira a decisão que será tomada ou a necessidade de uma decisão que possa indicar um caminho para o governo federal e para todo mundo que hoje está contando com a desoneração da folha de pagamento? Pois é, olha, o Segré, ele traz assim, o que eu estou pensando no momento. Depois desse debate todo da reforma tributária, eu acompanhei esse debate há muito tempo, desde lá Mussa Demes, Germano Rigoto, Sandro Mabel, Luiz Carlos Rauli, que é um dos grandes defensores e o pai desta reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli, né? Nesses últimos momentos, é que ficou muito claro aí, Segré, isso que você disse, de cobrar de todo mundo, isso parece aquele jogo lá do cubo, que eu nunca consegui fazer aquilo. De quando você acerta um lado, desacerta o outro. Você vai acertar o lado lá e acerta aqui. Então, é muito interligado o sistema. Então, eu sempre defendi a redução da carga tributária. Sempre defendi a redução. Mas, nesse caso aí dos 17 setores, já estava definido o mercado. Voltar é aumentar impostos, né? Mas o governo contava com essa arrecadação. E é interessante, Evandro, que o presidente Lula, numa dessas entrevistas aí que ele deu, ele falou, o Congresso arranjou o problema, então o Congresso resolva. Então, politicamente e ideologicamente, este não é um problema do governo. Está parecendo que é um problema do Congresso e não é um problema do Senado. O problema é do governo de caixa, né? Uhum. Então, isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Ou esse valor de 30 bi vira dívida, né? Aí o Congresso vai ter que votar o créditos suplementares, ou vai parar a economia do país, porque vai chegar um ponto que não dá. O governo não pode gastar a mais que a pedalada fiscal. Não se pode gastar assim. Então, o Senado assumiu essa responsabilidade que não é dele. Fala, que você crê, que Mas foi? assumiu porque o STF impôs essa responsabilidade. Agora, como o governo vai dizer, não, eu vou pedir para o STF prorrogar 2 meses a mais? O STF não é uma agência do governo. Se o STF, através de uma decisão monocrática do ministro Cristiano Zanin, definiu 2 meses, por que devemos contar com que alguém vai bater na porta de novo e o ministro vai falar, não, tudo bem, demoraram 2 meses, pô, querem 2 meses a mais? Então tá bom, toma mais 2 meses. Estamos falando de constitucionalidade, não é uma padaria, com todo respeito pela padaria, que solta o pão e se não tem pão pode comprar uma bolacha. Não é. Então, como que funciona? E lembrando, o Congresso fez uma lei, é lei. Se o governo não quer, busca outra forma, mas a lei do Congresso é válida. Aí o governo vetou, o Congresso derrubou, aparece uma medida provisória que não sabemos de onde saiu. Devolveram a medida provisória. E como o governo sabia que ia perder arrecadação, bateu na porta do STF, que deu 60 dias. Para minha conta não é dia 19, para minha conta é dia 16, porque foi dia 17 de maio, salvo que tem algum dia aí até a publicação, aí não sei, mas 60 dias do dia 17 de maio é 16 de julho, não é 19. Fala, Piperno. Para mim está errado, porque o governo deveria ter buscado o STF contra a inconstitucionalidade disso em dezembro, não depois. Isso para mim foi o primeiro erro importante dessa história. Agora, essa ideia de aumentar em 1% a taxação, essa é uma outra péssima ideia, porque se o governo quer buscar o dinheiro que esses 17 setores vão deixar de pagar, que então que se aplique esse 1% só para esses setores. Por que toda a sociedade vai ter que arcar com um custo adicional para beneficiar 17 setores privilegiados? Vai cobrir o valor. Sobre o lucro líquido, esse é o argumento que foi apresentado pelo Senado e pelos líderes, né? Você vai, além de não resolver a situação, ainda você vai onerar a boa parte da... Pera, deixa eu só concluir, Zé.
você ainda vai onerar boa parte das empresas para resolver uma situação que foi criada ali diante da desoneração da folha de pagamento. Pode falar, Zé. É que tem um impasse aí, porque números apresentados ali pelas equipes do Congresso dizem que a desoneração demonstrou para o governo melhorias na arrecadação. Que a desoneração ali, para quem não sabe exatamente, é a redução dos impostos sobre folha de pagamento de mão de obra intensiva. As empresas contratam muito, né? E aí vem o ministro da Fazenda e diz que não resolveu nada. Ele tinha que mostrar lá na hora da votação, com números, dizendo que a desoneração levou a buracos no governo e que não melhorou o índice de emprego. Mas há dados que mostram que melhorou, sim, o emprego no Brasil com isso. E se houve emprego, houve contratação, houve mais recursos para a Previdência e para o governo.